Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Eu estou aqui no meu maravilhoso Jardim do Éden, que se você já acompanha o canal, você sabe muito bem. Quando eu venho para cá, é porque eu quero bater um papo com você. E o assunto de hoje, claro, escatologia, né? Nós vamos falar do tempo de Deus que se aproxima. Isto é, fim do mundo, vai começar logo aí a grande tribulação, a manifestação do anticristo, o aparecimento das duas testemunhas que vão profetizar, né, antes do anticristo, e aí por fim arrebatamento e a vinda do Senhor. Claro que se aproxima, nós devemos estar atentos aos sinais, mas por outro lado não ser como os gentios que ficam desesperados. A Bíblia diz isso, que os gentios ficam desesperados aí por causa desse assunto. E tem muita gente que se inscreveu no canal porque andava com medo. E o pessoal é muito alarmista, coloca medo nas coisas. Bom, assim, gente, a gente tem que ficar atento, claro. As coisas estão se aproximando para o fim, evidente. Jesus disse há 2000 anos atrás, eis que venho sem demora. Já faz 2000 anos, então é óbvio que se naquela época ele falou que viria sem demora, falta bem pouquinho mesmo para tudo encerrar. Mas por outro lado tem tem uma ordem bíblica para as coisas. Não é assim também. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Primeiro, o que é tempo para Deus, né? Trevas e luz, noite e dia. É isso que significa para Deus. Um dia é como 1000 anos. Literalmente, ou é só para a gente entender que, assim, para Deus não tem tempo? As duas coisas. Mas ao que tudo indica pela Bíblia, realmente é literal. Um dia para Deus, 1000 anos. Então é assim que funciona o tempo. Mas é lógico que tem uma ordem para a gente observar as coisas. Então, que nem agora, se você está assistindo aqui, nós estamos 20 e pouco aí de abril. E assim, já teve um rumor, eu não vou usar a palavra que começa com a letra G, mas vou dizer batalha. Já teve um rumor de batalha aí para Israel. Bom, isso é tempo de fim? Jesus falou que não. Diz que iria acontecer rumores, mas também não só rumores, iria ter as batalhas, uma nação brigando com a outra. Aí ele disse assim, não é o fim. Ele falou inclusive que ia ter pestes. Pestes é no sentido de, eu vou falar essa palavra aqui no YouTube, né? Epidemias. No plural, epidemias. Você entendeu, né? E ele falou, ainda não é o fim. Então, assim, claro, nós não estamos no fim do mundo, mas estamos no princípio de dores, que era com os apóstolos sendo presos, sendo mortos por pregar a palavra. Então aconteceu lá, acontece ainda nos dias de hoje. Aqui no Brasil é mais tranquilo quanto a isso. Bom, meu pai, que foi pastor hoje, né, já faleceu, já está com o Senhor, ele pegou esses tempos aí de, ser preso, de apanhar da polícia por estar pregando a palavra. Perdoem os barulhos aí, tá, gente? E assim, mas aqui é bem mais tranquilo, né? O que eu peguei? Eu peguei perseguição assim, a gente fazendo culto e vizinho gritando, ameaçando de me bater, jogando pedra. Essas coisas eu já vi. Mas assim, os missionários que vão pregar, né, nos tempos dos anos 80, países comunistas, eram presos, eram mortos. Quem vai nesses países extremistas aí, né, que tem os terroristas, também é complicado. Isso é o princípio de dores. Isso nós estamos vivendo. Mas assim, rumor de G, né, de briga entre nações, isso não quer dizer nada. Apenas que iria ter
mas que não era o fim. Aí pessoas me falam assim, mas nunca houve apostasia como nos dias de hoje. Será? Eu digo que está havendo uma apostasia. O que é apostasia, né? É as pessoas sem fé, para você entender assim, as pessoas que não têm vontade de buscar a Deus. Bom, eu digo que tá feio a coisa assim, mas vai piorar. E essa epidemia que veio aí no mundo, só veio mostrar isso mesmo, porque aqueles tais crentes fervorosos que estavam sempre na igreja e glorificavam e falavam de vitória e tudo mais, cadê a maioria deles? Não estão mais congregando. Sim, de vez em quando vem lei para fechar a igreja, e é difícil. Mas assim, por outro lado, né, é para atingir quem ainda está firme, porque muitos já era. Essa que é a verdade. Alguns colocaram na cabeça o seguinte, não, dá para eu servir a Deus em casa, eu ouço um louvor, eu adoro de casa mesmo, eu glorifico. Muitos já estão com essa mentalidade, né? E aí entra lá, assiste o culto, curte assim, mas não assiste, já muda outra coisa. Então por isso que eu falo, vai piorar. Mas, por outro lado, Jesus disse que o Evangelho, para chegar ao fim, ele ia ser pregado em todas as nações. Então, por incrível que pareça, com todas essas adversidades, com todas essas dificuldades que nós estamos tendo agora, sabe, inclusive para congregar, para ser fervoroso ou ter unidade, né, entre os irmãos, união, apesar de tudo isso, Jesus garantiu que o Evangelho ele vai ser pregado a todas as nações. Quer dizer que nesses tempos difíceis vai ter um avivamento aí, vai ter gente se despertando para ser missionário, para ser pregador. E é esse um dos pontos. É uma ordem que a gente precisa. Deixa eu mudar aqui um pouquinho. Aí o sol, o ângulo aqui, tem que achar o melhor momento, né? Para você me enxergar bem. E hoje eu estou só segurando o celular aqui na mão, né? Mas vamos lá que eu quero conversar com você. Esse é um dos mandamentos, ser cheio do Espírito Santo. E aí pregar a palavra, pregar o Evangelho. Então pessoas desesperadas aí e não estão fazendo o básico, o principal, a ordem do Senhor, que é pregar a palavra. Bom, eu já disse em alguns vídeos, algumas lives e insisto com você, pregue a palavra de Deus. Ah, eu não sei. Bom, tem algumas coisas que você pode fazer. Você tem Facebook, por exemplo, ou WhatsApp, ou Instagram, né, essas redes, essas plataformas por aí. Então, assim, tira uma foto, que nem ó, esse lugar bonito que eu estou aqui. Eu poderia tirar uma foto e colocar um versículo, ou apenas uma frase. Uma frase que eu estou usando muito agora nesses tempos é assim, Deus cura. Alguém vai ler essa frase e vai falar, Deus falou comigo. Essa palavra era o que eu estava precisando. É assim, pregar a palavra. Mas vamos lá, gente. Então, assim, o fato de ter rumores de brigas e brigas entre países, apostasia, ainda não é o fim. É só o princípio de dores. O que a gente precisa, então, observar para dizer assim, o fim chegou? Que já está próximo, né? Então vamos lá. Em Israel, em Jerusalém, o terceiro templo tem que ser construído. Aí realmente nós vamos estar próximo ao fim. Eu sou a favor da construção do terceiro templo? Sou. Eu tenho muitas razões, muitos motivos, mas eu não vou falar neste vídeo aqui, certo? Mas são motivos bíblicos para isso. Agora, construindo, beleza, maravilha? Claro que não, eles vão fazer uma coisa que não é para fazer mais, os sacrifícios. Deixa eu ajeitar aqui, trocar de mão um pouquinho. Os sacrifícios com animais, isso não é mais para fazer, por quê? Porque Jesus já fez a expiação completa. Então é óbvio que
Nesse ponto eu não sou a favor. Mas para a escatologia andar, para o tempo de Deus, o tempo do fim se aproximar, tem que acontecer isso. O terceiro templo tem que se levantar. Embora você possa até assistir aí, aqui na plataforma, muitos youtubers dizendo, não, porque já está tudo certo, tá tudo ok. Eu vou falar para você, o que está certo é assim, existe o Instituto do Templo, e lá já tem todos os utensílios, instrumentos, sabe? Até a pedraria, né? As pedras que vão ser usadas no templo, já está tudo pronto. Calcula-se, inclusive, que em 6 meses, ou seja, meio ano, ele é levantado. Então já está tudo certo mesmo. Mas tem um problema, né? Não começou nada ainda. E não vai começar por enquanto. Claro, a gente tem que observar. Essa aliança que Israel está tendo aí com alguns países árabes, vai acelerar, vai facilitar? Vai sim. Mas eles têm que entrar num acordo que não vai ser fácil. Outra coisa, né? Israel aí está declarando um homem como Messias. Está um alvoroço. Não está. Eu já vi que não está. Isso é coisa de grupos de ortodoxos, que sempre teve, sempre existiu. Para eles determinarem alguém como Messias, tem que todo o judaísmo inteiro, ortodoxos, ultra-ortodoxos, tradicionais, askenazis, sefardita, maçote e tantos outros, todos vão ter que concordar. Aí sim. E se tiver esse Messias, ele não é o anticristo, mas a gente vai ficar de olho sim, porque ele será o inimigo do anticristo. Percebam, gente, Jesus ele disse que a figueira tinha que estar pronta. A figueira não é Israel. Israel é a oliveira. A figueira é Jerusalém e ela tem que estar pronta, ela tem que estar no topo ali. Esse negócio de colocar embaixada em Jerusalém, tudo isso faz parte. E nessa questão aí da tecnologia, descobrir a cura, né, para essas epidemias, essas coisas que estão no mundo, sim, se partir de Jerusalém, realmente a gente pode esperar que o tempo está cada vez mais próximo, cada vez mais curto. Bom, gente, algumas coisas que a gente precisa orar, que nem eu falei da questão da igreja, por enquanto eles vão fazer de um jeito que as próprias pessoas não têm mais vontade de congregar, né? Essa questão aí da apostasia. Mas assim, né? Tem um país que ele é comunista, que ele proíbe as pessoas de terem Bíblia em suas casas, e esse país está comprando o mundo inteiro. Já comprou boa parte do Brasil, inclusive, mas a nossa oração, nós devemos orar, e a Bíblia diz isso, orar pelos governos, aqueles que são investidos de autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila. Isso está na palavra e eu fico com ela. Então assim, esse país está comprando tudo, mas vamos orar para que ele não compre o Brasil, para que ele não mande aqui. Ele quer mandar, a gente está vendo isso. Mas que todas essas coisas caiam por terra. Isso a gente precisa clamar, precisamos orar para que tenhamos essa paz, essa tranquilidade. Se não, pode acontecer um dia de ter fiscalização, não sei, sabe como, mas para que você não vai ter mais nem Bíblia dentro da sua casa. Gente, o mundo está mudando, mas o nosso Deus não muda, nem a sua palavra. Então existe o poder da oração e sim, o povo não está com vontade mais de orar e muita gente dizendo que nem adianta porque as coisas já eram, mas não, ainda dá tempo de orar, dá tempo de modificar as coisas. Vamos ficar com a Bíblia, gente. Sabe, ouça o que eu estou falando e compare com a palavra, compare com a Bíblia. Ouça o que os outros dizem, tá? Mas veja como que está na palavra. Então sim, o tempo se aproxima, mas ainda temos tempo. A questão é saber como é que vai estar o mundo, como é que você vai estar.
Então fica assim, alicerçado na palavra, e a vontade de Deus é essa: continuar pregando o Evangelho e sendo cheio do Espírito Santo. Vamos acreditar sim num grande avivamento para o povo de Deus e para o mundo, porque o Evangelho ainda tem que ser pregado. Só então Jesus disse que virá o fim. É com a pregação do Evangelho em todo o mundo. Falta bem pouquinho, mas ainda existem nações que não ouviram, que não se converteram ao Senhor e que vão se converter. E que vão abraçar o Evangelho, como a cidade de Nínive nos tempos do profeta Jonas. As coisas estão caminhando para o fim. A NOM, né, a nova ordem que quer mandar no mundo, eles não estão trabalhando para o anticristo, eles estão trabalhando para o controle deles. O anticristo só vai vir depois de tudo isso, ele vai destruir esse pessoal, né? Então, o tempo se aproxima, mas temos tempo ainda e temos que aproveitá-lo para pregar a palavra e para evangelizar. Se você gostou do vídeo, dá o like, e eu quero pedir demais para quem não é inscrito, se inscreva, sabe por quê? Se você gosta de escatologia, esse assunto fim dos tempos, os mistérios da Bíblia, anjos, seres celestiais, eu falo aqui no canal, trago informações. E acima de tudo, esse canal é para você não se entristecer, se desanimar, se desesperar. É para você se fortalecer no Senhor. Tá? Eu creio na unção do Espírito Santo para esses últimos tempos. É isso. Deus te abençoe e fique na paz.